Você é diabético ou conhece alguém que seja diabético? Está com medo do seu diagnóstico? Então não perca o programa Conta Pra Nós. Eu sou Fabiane, tenho diabetes tipo 1 há 15 anos e posso te ajudar a enfrentar esse desafio. Quer saber mais sobre o assunto? Você conhece alguém da sua família, algum amigo que tem diabetes? Não perca o programa Conta Pra Nós, que estaremos falando um pouco a respeito desse assunto. Vejo vocês no Conta Pra Nós. Olá, sejam bem-vindos à Top TV SC. Eu sou a Nega Ramp e este é o programa Conta Pra Nós. Queremos agradecer a todos os nossos colaboradores pela confiança que tem no nosso trabalho. A você que é inscrito no nosso canal, muito obrigado. Que não é, fica o convite. Inscreva-se no nosso canal, curta a nossa página e compartilhe com os seus amigos. Hoje no Conta Pra Nós temos uma convidada especial. Como vai você, Fabiane Walker? Quem é a Fabiane Walker? Oi, tudo bem? Eu sou a Fabiane Walker, eu tenho 25 anos, eu sou natural de Bom Jesus do Oeste, sou técnica de enfermagem no Hospital de Maravilha hoje e a minha história com a enfermagem é uma história muito bonita. Eu decidi cursar o técnico depois de uma doença do meu pai. Do teu pai? Isso, do meu pai. Ele teve câncer. Após 5 anos, esse câncer ele acabou retornando e o que causou a fatalidade, então, né, do meu pai. Depois disso, eu resolvi que esse seria o meu caminho, que eu gostaria de poder ajudar outras pessoas como eu ajudei o meu pai. Eu trabalhei 1 ano no hospital e eu vi que eu precisava estudar mais, que minha vida não poderia acabar ali, ela deveria continuar nos estudos. Você foi buscar mais conhecimento? Fui buscar mais. Hoje eu estou no penúltimo ano da faculdade de farmácia, tive o desejo de cursar farmácia e assim... E você cursa onde? Eu curso em São Miguel do Oeste, não no Oeste. Isso. Eu tinha o desejo, um pouco de medo, mas eu resolvi ir igual. Está quase formada? Quase formada. Já veio aquela vontade, veio aquele desejo, aquela ansiedade de fazer esse curso. Isso. E você está cursando. Fábio, mas a decisão de cursar a enfermagem tem alguma coisa a ver com você própria? No primeiro momento, não. Muitas vezes eu queria esconder algumas coisas. Por exemplo? Eu sou diabética tipo 1 desde os meus 10 anos de idade. O que é diabético tipo 1? Diabetes tipo 1 é uma doença autoimune que acontece com pacientes mais ou menos na fase da criança, né? Entre enfim, que nasce até os 10 anos, mais ou menos. Quando eu tinha 10 anos, eu descobri, então... Foi diagnosticada, vamos dizer assim? Isso, fui diagnosticada e eu não quis aceitar. Por mais que era o sonho do meu pai, né? Uma vida saudável, em que eu me cuidasse, em que eu fosse atrás, eu não queria. Eu queria esconder ela. Eu escondi por muito tempo, eu tive... muito medo dela, né? Tive mais medo ainda das consequências que ela me traria, porque traz muitas consequências, mas eu não queria admitir que eu era diabética. E quando foi que você descobriu que você tinha que aceitar a diabetes? Ano passado. Ano passado? 14 anos eu passei sem cuidado algum. E você se sentia mal e você resistia a isso? Você acredita que era assim, como as outras pessoas iriam te ver diferente? Elas já me viam diferente, né? Esse negócio de, não pode comer doce, não pode, tudo não podia, né? Tudo nunca podia. Então, isso me trazia muita... Eu não queria. Não queria, era algo que eu dizia pra mim que eu aceitava, mas eu não aceitava. E você consumia doces igual? Sim, eu tive vários problemas, assim, eu lembro de uma ansiedade, assim, de comprar, assim, horrível, assim, hoje eu tenho muito... Uma ansiedade, uma compulsividade. Isso, uma compulsão. Era
muito louco, assim, a minha vontade por aquilo proibido, né? Sim. E daí, ano passado, eu descobri que não era bem assim. E eu resolvi... Você poderia viver com a diabetes. Isso. Eu vou começar contando do início, então, né? Vamos lá. Porque quando eu descobri o diabetes, quem estava comigo era meu pai. Então, né? Eu comecei com os sintomas básicos do diabetes, né? Tipo 1, emagrecimento. Eu tinha 10 anos, eu pesava 20 quilos. Emagrecimento? Sim, emagrecimento. Isso é muito importante para os pais, né? Sim. Que às vezes vê que a criança se alimenta bem, mas ela não engorda. Outro sintoma muito característico que eu tinha, tomar muita água. Muita água. Eu lembro do meu pai falar assim, eu acho que tu não deve tomar tanta água. Eu vou comprar suco para você. O que era pior ainda, né? Se a gente for pensar, o suco elevava muito mais a minha glicemia. Mas como a gente não sabia ainda o que era, demorou um tempo. Acho que isso foi mais angustiante ainda para os meus pais, né? Esse tempo que levou até a gente descobrir, até chegar talvez num diagnóstico e nem assim ter logo finalizado ele, né? Saber que hoje em dia com um simples teste de glicemia, né? Você vai num posto de saúde, pede lá, você pode sair de lá quase diagnosticado. Porque o meu primeiro exame em jejum foi de 234. Já estava altíssimo. Hoje em dia, estudando então, né, na farmácia, a gente sabe que para você diagnosticar um diabético, você tem que ter 2 valores acima de 136. Né? E o meu primeiro deu 234. O primeiro? Já era, né? Já era. E além de tudo isso, desse exame, levou mais uma semana. Mais uma semana até que veio esse exame. Para daí eu ir para uma endocrinologista, para daí começar um tratamento, e daí eu não aceitei. Eu não aceitei por 14 anos. 14 anos você... Não tenho. Não. Tá errado o exame. Não, eu sabia que eu tinha, eu aplicava insulina, mas existem outros cuidados que a gente também deve fazer. Quais? Hoje em dia a gente chama de contagem de carboidratos. Se eu quiser comer alguma coisa, um pão, um bolo, eu posso comer. O diabético pode comer, ele deve comer, ele não precisa ficar passando vontade a vida inteira. Contagem de carboidrato. Quantos carboidratos eu vou encontrar num pão? 12. Então eu tenho que conhecer o meu corpo, saber quanta, tipo assim, uma unidade de insulina que eu fazer, né? Quanto aquela unidade vai baixar no meu corpo. Porque o diabetes tu não pode ter nem muito alto e nem muito baixo. Muito baixo também prejudica. Te interrompendo, você foi para alguma nutricionista que fez alguma dieta para você? Ou você foi pesquisando o que você poderia comer ou não? Como é que foi? Ano passado, né? Isso. Quando eu resolvi mais ou menos querer ver, né? Uma nutricionista, que é muito minha amiga, me mostrou um manual, me deu um manual de contagem de carboidrato. Cada alimento que hoje a gente consome existe já, né? Já tem o cálculo, tá tudo feito. Sim. É só você seguir. Ela me passou o manual de contagem de carboidrato. Mas eu não dei muita bola. Porque eu não tinha uma insulina melhor, precisa. Hoje em dia, quando você descobre diabetes, você tem que descobrir qual a tua melhor insulina. Quando eu saí do meu diagnóstico, eu só usava a insulina basal, a NPH. E quem lhe indica essa? Um médico que indica? Médico endocrinologista. Endocrinologista. Isso, eu já saí do consultório da doutora com a insulina NPH que eu precisava aplicar todos os dias. Sim. Mas a gente está falando de 15 anos atrás. Eu vejo que mudou tanta coisa em 15 anos que eu não sei aonde eu me perdi ali, que eu não fui procurar outras coisas, né? Não fui ver se eu estava realmente fazendo certo. E quando eu abri o meu olho, meu Deus, estava cheio de coisa nova, assim, interessante, para me conhecer. E que tornava a sua vida mais fácil? Muito mais fácil. Por exemplo, eu usei insulina regular. A insulina regular, ela tem um tempo de ação de 40 minutos. Então, eu tenho que esperar 40 minutos até eu poder ingerir um alimento. Isso é básico?
Da insulina regular. Da insulina Hoje regular. em dia existe uma insulina muito melhor, né? Que a indústria farmacêutica produziu junto com uma proteína que em 5 minutos você pode estar se alimentando. Facilitou muito a vida. Muito. Foi essa insulina que ano passado eu resolvi comprar, né? Eu comprei porque eu não tinha indicação. Algumas insulinas não vêm pelo posto de saúde, né? Sim. Tem tudo isso, mas ela não é uma insulina muito cara, assim, né? Então, eu comecei a fazer uso da Fiasp e meu controle glicêmico já estava muito melhor. Se bem que essa insulina a gente consegue no posto de saúde, pelo posto de saúde também. A Fiasp, não. Mas eu consigo, pelo posto de saúde, a Novo Rapid. Ela age em 20 minutos. 20 minutos não é grande, né? Sim, também é um tempo bom e te ajuda muito economicamente. Isso. Eu ganho daí pelo estado, né? Essa insulina. Eu gosto bastante dela. Além do tempo de ação não ser tão prolongado quanto a regular, o tempo que ela dura, a gente chama de meia-vida do medicamento, né? Ele também é um pouco mais prolongado. Então, não vai fazer com que... E você precisa fazer esse uso da insulina uma vez por dia? Não. Não. Toda vez que eu vou comer. Toda vez que você vai comer, você precisa fazer uso da insulina. Toda vez eu vi que você tem um kit. Kit de sobrevivência, eu vou usar esse termo. Esse kit você leva aonde você for. O que você tem nesse kit? Nesse kit, eu tenho um glicosímetro. Glicosímetro, ok. Né? Eu tenho as fitas, então, para mim poder fazer o exame, né? Que vai nesta... Vai no aparelho. No aparelho. Isso. Sim. Eu tenho É uma agulhinha, não é? Essa aqui é uma agulha. Essa é uma agulha. Essa é uma agulha. Tá. Enfim, não vou conseguir tirar agora. Mas essa é uma agulha. Aqui, pra picar, né? Picar o dedo. Picar Isso. o dedo. E o meu milagre de vida, então, é a insulina, né? Essa é a base de tudo. Essa é a base de tudo. E você aplica onde a insulina? No braço? Nos braços, em redor do umbigo e nas pernas. Certo. Eu sempre vou revezando, porque pode causar problemas, né? Pode inchar o local, então é bom ir trocando. Vai trocando. Isso, vai trocando. Vai trocando. E o que você tem no braço? O que é esse segredinho que você tem no braço? Esse segredinho eu descobri ano passado. Opa, é novidade. Ele foi a minha virada de chave. Esse é o Libre. Libre? Isso. Para que serve o Libre? Ele é um monitor de glicose. Você usa ele todo dia, o tempo todo? Isso. Ele não tira. Você não tira. Ele dura 14 dias. Ele fica aqui, no braço. No caso, você tira para tomar banho? Não. Não tira nem para tomar banho? Ele é a prova d'água. E tem que ser usado no braço? Isso. O fabricante diz no braço. No braço. Isso. Muito Daí bem. passa o celular, escaneia e aqui ele vai dizer quanto tá a minha glicose. Gente, olha que interessante o que é a tecnologia, a facilidade. Daí hoje. parei de picar um pouco os dedos, né? Porque se a gente for parar pra pensar, toda hora picando é ruim, né? Sim. Desconfortável. Sim. Perde um pouco de tempo, né? Então você escaneia no celular. Isso. E ele te diz a quantidade de insulina que está glicose. De glicose, aliás, que está Isso. o teu corpo naquele momento. Isso, o açúcar no Que sangue, né? interessante. Porque muitas pessoas também, Fábio, chegam ao caos, vamos dizer assim, de terem que amputar dedos ou terem que amputar membros, alguma coisa assim, porque a diabetes está muito alta. Isso. Acontece você na tua faculdade ou na tua vivência, você já vivenciou esses? Já. E eu lembro de ano passado, um pouquinho dessa virada de chave, assim, eu estar sozinha com o paciente que tinha terminado de amputar o pé, né? E daí eu pensei, poxa, será que esse é o meu fim? Teve outras coisas que a gente leva em consideração, por exemplo, a vontade de ser mãe, né?
Sim. Eu sempre tive muita vontade de ser mãe, mas com o diabetes descompensado, o aborto, crianças prematuras, até não conseguir levar a gestação até o final, né? Sim. Também fizeram me pensar um pouco. Opa, e aí? É uma criança com deficiência. Tanto é que ano passado, quando eu cheguei na doutora, depois de 8 anos que eu não ia mais, ela disse assim, Fábio, tu não pode ter filho. Nunca. E a deficiência dessa criança? Agora não. Interessante. Aí eu comecei um cuidado minucioso, devagar. Próxima, a gente chama de glicada, né? Hemoglobina glicada. Que é a hemoglobina glicada? A hemoglobina glicada, ela te dá o valor de 3 meses atrás. Então, assim, ó, você não pode mentir. Sim. Entendeu? Você pode até querer mentir para você mesmo, mas o exame não esse mente. exame não mente, né? Ele vai te dizer exatamente 3 meses atrás qual a tua média. Então, uma média boa para um diabético hoje é menos que 6%. Sim. Lá tava 9. E daí ela disse, não pode. Vamos repetir o exame, porque eu já tava me cuidando, já tava ficando... Porque eu queria receber essa insulina pelo Estado, né? Sim. Então, para receber essa insulina, eu precisava de receita da doutora, né? Um monte de papel, enfim. Tava 6,8. Opa, deu uma melhorada, né? Sim. Esse ano eu repeti e tava 5,8. Aí ela disse, se você quiser ter filho, você está liberada. Olha, isso te deu uma luz no fim do túnel, assim, gente, o olhinho dela chega a brilhar aqui, ó, quando ela fala. Que maravilhoso, porque você aceitou também a sua condição, vamos dizer assim, né? Eu consegui entender, mais do que aceitar, é entender o que está acontecendo. Por exemplo, esse negócio de não pode. Gente, diabético não é que não pode, ele pode. Mas ele tem que ter um cuidado antes, não dá para exagerar. Se exagera, depende do que come, dá uma desregulada, assim, dá um estresse. Você tem que ser a pessoa consciente, né? Isso, consciente. Que tudo é remédio e tudo é veneno também, né? Depende da dose. Isso aí. Então, você precisa estar consciente da tua condição, da tua possibilidade, sabendo o que tu pode fazer, o que tu pode comer, que aí você leva uma vida mais saudável, não é? E hoje você se sente plena. Hoje sim. Me sinto muito bem, muito feliz. Não que eu agradeça a condição que Deus me deu, né? Mas você convive com ela. Isso. Eu acho que eu dominei ela, assim, dominei a condição. Dominou a si mesmo, o medo, a insegurança, a não aceitação. Isso. Isso tudo te levou a algum psicólogo, procurar ajuda de algum psicólogo ou não chegou a tanto? Quando eu era mais nova, meu pai ainda vivia, eu lembro deles me levarem a um psicólogo. Mas mesmo assim eu não... Não aceitava? Não. Eu acho que faltou informação. Hoje em dia, se eu conversar com alguém que não está se aceitando, não aceita a condição, eu falo assim, converse com gente que entende. Sim. Eles vão te acolher. A desinformação é uma coisa muito perigosa, né? Muito. A desinformação. Muito. É uma coisa que te leva, às vezes, você ter uma condição de vida tão limitada, né? E daqui a pouco você vê aí, nossa, te ver assim feliz me deixa muito, muito contente, Fábio. Né? Ver você assim uma pessoa transformada, uma pessoa que aceitou a condição de ter diabetes, mas ser uma pessoa normal. Isso. De ser uma pessoa normal, feliz. Hoje você convive muito bem, já está fazendo outra faculdade, não é? Fábio, eu deixei de te perguntar alguma coisa que você acha interessante a gente colocar? Eu gostaria de falar mais ou menos as diferenças, né? Pode Existe falar. algum... não sei, as pessoas... Eu acho desinformação, né? Ainda as pessoas não entendem muito bem. Existem inúmeros tipos de diabetes, inúmeros tipos de diabetes. A diabetes tipo 1, que o que acontece? A gente tem células dentro do nosso pâncreas, elas são atacadas pelo nosso próprio corpo e acabam por não produzir mais nem células para insulina e nem células para aumentar a glicose, né? Que a gente também tem um hormônio. Isso. A gente também tem um hormônio chamado glucagon,
né? Que ele também é importante. E quem tem diabetes inibe os dois, tanto a insulina quanto o glucagon. Diabetes tipo 2 é uma doença que a gente encontra mais em idosos, né? Pelo excesso de que aquele idoso ele consumiu muito carboidrato, muito pão, muito doce, né? Ele sobrecarregou o pâncreas dele. Então, por isso, às vezes, ele não precisa de fazer insulina. Um remédio, vai lá, porque ainda está produzindo. Sim. O corpo ainda está produzindo, né? Então, vai lá, toma um remédio, dá uma ajudada ali No diabetes 1, há que se fazer insulina. Tem que fazer, Tem que porque fazer acabou insulina. tudo. Tá. Não tem estoque mais de nada. Tá. No 2... Isso. No 2 já não é necessário. Não, Já a controla... medicação, né, via oral já é suficiente. Tem o diabetes estipulada, que é igual ao diabetes tipo 1, mas você consegue encontrar ele com jovens de 19 anos. Muitas vezes o diagnóstico é errado, né? Então isso pode levar a algumas consequências. Por exemplo, cetoacidose diabética, né? Eu passei 14 anos... me escapando, um anjo, assim, não deixando, mas eu poderia ter entrado. Ter entrado. Isso, e morrer, né? É fatal. Depende do caso, assim, pode ser fatal. Ficou alerta, gente, ficou alerta. Fica aquela luzinha piscando e você teve mais sorte que juízo. Isso. Vou usar um termo bem chulo. Teve mais sorte que juízo nesse tempo todo. Isso aí. Nossa, e tem o diabetes 1, então, o diabetes 2... O LADA. O gestacional. O gestacional. Que é parecido com o diabetes tipo 2, né? Que daí faz aquelas aplicações ao redor do umbigo. Cuidado também da mãezinha, né? Mãe, sim. Isso. E isso, você já colocou, mas isso pode, então, afetar o feto, afetar a criança. Isso. Um diabetes descompensado... Pode, sim. A criança pode vir com deficiência, pode não levar a gestação até o fim, o aborto, o risco de aborto, né? E quem tem diabetes também, a cicatrização, ela não é eficaz, né? Por conta de tanta glicose que o sangue as bactérias, elas se alimentam dessa glicose, né? Então... vai acontecendo que não vai cicatrizar. Você faz um corte, às vezes ele demora para cicatrizar, ele demora para... Isso, numa diabetes não compensada, né? Sim. Descompensada vai acontecer isso, mas compensada, vida normal, eu trabalho, eu estudo, eu tenho casa. Eu tô pensando em ter um filho, ai, que delícia. Hoje você se sente plena? Hoje sim. Você se sente Me sinto muito bem. O que você diria para as pessoas que estão nos assistindo que não têm essa aceitação? Faça exames? Procure informação. Tem muita gente como você nem imagina. A internet está aí para isso. Eu acho que ter esse contato com pessoas igual a mim fez toda a diferença. Contato. Você falou em contato. Você quer deixar seu contato para que as pessoas tirem algumas dúvidas com você? Com certeza. Por favor. Eu posto algumas coisas no meu Instagram. Qual é? @FabiaWalker. Eu posto algumas coisinhas, meio assim, tem um pouco de receio ainda, um pouco de medo do que as pessoas vão falar. Mas eu acho que se tiver alguém, né, preocupado, que precisa... Eu esclareço dúvidas, eu sou profissional da saúde, eu sou diabética e posso te entender. Que maravilha. E temos o WhatsApp também? Temos. Diga lá. 98419-7666. Muito bem. Fábio, eu quero te agradecer a gentileza que você teve em vir falar um pouco para nós do que é ter diabetes, do que é se aceitar, do que é ter uma vida normal hoje por essa aceitação. Eu quero lhe deixar os microfones abertos para suas considerações finais. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Foi muito importante vir aqui, eu estava com muito medo de vir, mas eu acho que a gente precisa deixar a informação, a gente precisa conversar com pessoas que entendem e sabem do que você pode estar passando. Se você está com alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Eu estou aberta e muito obrigada. É o programa
Gostei muito de vir, bem tranquilo. Muito obrigada a você que se desafiou a vir aqui no Conta Pra Nós e contar um pouco da sua história, que é belíssima. Nós desejamos todo o sucesso do mundo e que você volte aqui para contar como foi estar gestante. Tá, Fabi? Muito obrigada, Obrigada que bom. a você. Gente, esse foi o Conta Pra Nós de hoje. Vejo vocês na próxima semana. Um beijo, fiquem com Deus.